Então vamos lá, irmãos. Quero falar com vocês hoje sobre fonte. Hoje de manhã, como eu disse a vocês, eu vim orar aqui e buscar a Deus o que eu deveria falar e pregar para nossas vidas hoje aqui. Quero falar com vocês hoje sobre a necessidade de águas na nossa vida. Vocês viram que eu citei o exemplo aqui de um citricultor que disse que o que fez desenvolver o fruto na planta foi a água que desceu e não apenas a questão dos adubos que ele colocou. Na verdade, o adubo ajudou, mas como foi que a planta bebeu o adubo? Através da água. A água, irmãos, ela é muito importante para nós, seres humanos, e para o planeta como um todo. A composição do corpo humano, seu corpo, meu corpo, é composto de entre 60% a 70% de água. Nossa composição corporal, entre 60% a 70% de água. Um recém-nascido, estima-se que o recém-nascido tenha 78% de água. Um ser humano consegue ficar entre 3 a 5 dias, no máximo, sem beber água, antes de entrar em falência. Por que a água é importante para o ser humano, irmão? Por causa da hidratação. 2, regulação da temperatura corporal, transporte dos nutrientes, formação da estrutura celular. Uma célula é formada através de água. Então, a água é importante para a estrutura do nosso corpo. E outra coisa, a água é um solvente natural. Quando a gente come alguma coisa, a gente bebe, você toma remédio, alguma coisa do tipo, quando você toma muita água, aquela água vai ajudar o seu corpo a digerir, a expelir determinadas coisas que estão no seu corpo. Então, água é algo que se é fundamental na vida, para a vida humana. Espiritualmente também é. A Bíblia vai dizer sobre ela mesma que a Bíblia, ela é como água que vai purificar e que vai nos lavar. O Espírito Santo, não existe pessoa maior ou menor na Trindade. Quando a gente fala, né, esses dias a gente estava conversando entre pastores, como é que seria a bênção apostólica? A bênção apostólica, de acordo com o que está em 2 Coríntios, vai dizer que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Mas nós adaptamos na nossa realidade, a gente coloca Deus, Jesus e o Espírito Santo, como que Deus é o maior, Jesus é o do meio e o Espírito Santo é o menor. Mas não existe isso. O Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus, os três são iguais. Porém, ele mesmo sendo Deus, a Bíblia vai mostrar-nos, vai tentar passar para nós qual é a figura do Espírito Santo. Tem hora que ele se manifesta como fogo, mas tem hora que ele se manifesta como água. A água que jorra, a água que sustenta, a água que dá vida. Pessoas que não têm água, elas começam a morrer de sede e começam a secar. Pessoas que estão sem relacionamento com o Espírito Santo são pessoas secas. Quando o Espírito Santo ele enche o coração de alguém, ele vai transbordar através dos seus olhos. É uma coisa triste quando nós vemos crentes que já não choram mais na presença de Deus, não se quebrantam mais na presença de Deus. Por que mulheres conseguem acessar muito mais a Deus do que os homens? Por causa da facilidade com que elas quebrantam o seu coração. Então, alguns vão dizer que lágrimas é a oração líquida. Então, é necessário, você quer ver se um crente está cheio do Espírito Santo, você vai ver através da maneira que ele se quebranta. Você quer ver alguém que perdeu a comunhão com o Espírito Santo, ele começa a se ressecar. Pessoas ressecadas, você já viu quando a sua pele está ressecada, quando você está com problema de hidratação no corpo, sua pele começa a ficar ressecada. Pessoas que perderam a comunhão com o Espírito Santo, elas começam a ressecar. Tudo é problema, tudo é difícil, qualquer coisa o ofende, nada o agrada. Seu paladar espiritual está totalmente deformado. Um tempo atrás, essa coisa de lutar para
abrir mão de açúcar, tomar café com açúcar, essas coisas, porque açúcar é uma desgraça mesmo, né? Então, mas eu não gosto de café amargo, pelo amor de Deus, né? A vida já é amarga. Eu admiro quem toma café sem açúcar. Mas, gente, isso é uma coisa, é surreal alguém tomar café sem açúcar. Quem aqui toma café sem açúcar? Deus me livre. Isso é pior do que comer quiabo. Acho que é mais fácil comer quiabo do que tomar café sem açúcar. Agora uma coisa, se você usar adoçante demais, muito constantemente, o adoçante vai alterar o seu paladar. E quanto mais adoçante você usar, mais você vai necessitar aumentar a dose para poder sentir doce. Quanto menos açúcar você consome, quanto menos adoçante você consome, suas papilas degustativas, elas ficam mais abertas e receptivas. Pastor Luciano Subirá disse que ele estava fazendo jejum de 40 dias. 40 dias de jejum, chefe. E ele disse que o pessoal chamou para ir jantar aí no restaurante. Ele falou assim, gente, eu não vou porque eu estou no jejum, eu não posso. Ele falou assim, vamos para fazer companhia para a gente. E aí o pessoal insistiu, ele falou assim, tá bom, eu vou. E aí eles sentaram na mesa. Quando eles sentaram na mesa, ele disse que ele falou assim, eu quero um suco de limão. Mas, por favor, não coloquem açúcar. Suco de limão sem açúcar. O garçom veio e trouxe um copo de limonada para ele. E quando ele bebeu, ele falou assim, meu filho, eu não falei para você que não era para colocar açúcar. Ele falou assim, moço, não tem açúcar não. Ele falou assim, tem sim, rapaz, isso está doce. E tem, não tem, tem, não tem. O pastor falou assim, Luciano, larga de frescura, deixa eu ver isso aqui. Quando o cara bebeu, ele falou assim, pelo amor de Deus, isso aqui não tem uma gota de açúcar. Mas porque ele estava tanto tempo sem comer açúcar, que ele estava sentindo o doce do limão. Quando eu estou sobrecarregado de algumas coisas no meu paladar espiritual, nenhuma comida tem de verdade sabor. Por isso que a Bíblia fala que a alma farta pisa favos de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Para quem está em comunhão com o Espírito Santo, qualquer palavra é boa. Qualquer culto é maravilhoso, qualquer gota, oh meu Deus, Deus falou para mim. Irmãos, como eu fui ministrado em Brasília, e como eu fiquei feliz por uma declaração que o pastor Davidson falou aqui no altar, não fui eu, foi ele que disse. Ele falando que tem muitos lugares, os pastores da igreja não sentam para ouvir mais seus obreiros. Ele falou assim, lembra que ele falou aqui? Eu ia ficar decepcionado se o pastor não estivesse aqui, porque o pastor Valber é aquele que senta para ouvir. Eu tenho prazer de me assentar para ouvir a cada um dos senhores que estão aqui. E o bispo Fabrício falou lá, que em muitos lugares tem gente que cresceu tanto, que ele não tem mais, ele não sente prazer em sentar para ouvir algum auxiliar dele pregar. Sabe por causa de quê, irmão? A alma ressecou. E aí eu preciso ter um cátedra, um camarada sobrenatural para falar, não, irmão, não. Quem ainda tem comunhão com o Espírito Santo, a sua alma, oh glória, a sua alma se quebranta, a sua alma reage, a sua alma aproveita, a sua alma bebe. Oh glória, louvado é o nome de Jesus. Porque, irmãos, em muitos lugares da Bíblia você vai ver que os poços estão espalhados. Se eu tivesse mais tempo para pregar, eu podia mostrar para vocês o Evangelho de João é o Evangelho em torno das águas. Ele começa lá no 1, falando sobre a criação, falando sobre o batismo de Jesus, e vai terminar com Jesus morrendo e saindo água do seu lado. Você vai ver, irmãos, que em Gênesis capítulo de número 26, vai mostrar a luta que Isaac tem com relação à água. Porque antigamente, como os povos moravam? Os povos moravam perto das fontes das águas. Hoje nós temos
o encanamento que traz água à nossa residência. Antigamente não, antigamente as pessoas tinham que ir morar aonde existe fonte de águas. A minha residência precisa ser perto de fonte de águas, eu preciso morar junto à fonte de águas. É por isso que a palavra de Deus diz que o justo é como aquele que é plantado junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e na estação certa dá seus frutos. Há um rio de águas vivas que eu não quero me afastar dele. Ô glória, tem alguém comigo aqui nessa noite, irmãos? E é perto dos rios de Deus que eu lanço as minhas raízes. Para quê? Para beber. É interessante, irmãos, que as folhas fazem a fotossíntese, mas a árvore, a gente tem o costume de molhar folhas das plantas, mas na verdade a árvore, ela bebe através de quê? Ela bebe através das raízes. Oh glória! As raízes, quando você está fincado num determinado lugar, e raízes profundas, quanto mais profundas as raízes, mais suportam as secas da vida. Por que crente novo se desvia? Porque tem raiz pequena e ele não consegue captar as águas profundas. Mas crente maduro sabe que toda luta passa, todo deserto tem um fim, aleluia, que no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Oh glória, árvore com raízes profundas em busca. Então Isaac, diz o texto, que no tempo da seca que ele vai peregrinar, e Deus diz, não vai para o Egito como fez seu pai, vai e peregrina na terra. Gênesis capítulo 26, se você quiser anotar, as meninas que anotam, Gênesis capítulo 26, de 15 a 25, vai falar da caminhada de Isaac em busca de poços. E a primeira coisa que eu vou ver no capítulo 26, versículos de número 18, versículo de número 18, por favor. Olha lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus o entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Um poço de água era tão importante que se dava um nome a ele. Aí você vai ver que Isaac, nesse momento, Isaac vai buscar o poço que o seu pai tinha cavado. Um poço de Abraão foi cavado, mas foi entulhado. Deus falou isso comigo hoje de manhã. Pessoas que os seus poços foram entulhados. Eu não sou especialista em poço, irmão, mas eu entendo um pouquinho de poço. Porque de poço eu já cavei 2 com as próprias mãos. Fora os que eu paguei para poder furar. Fora o bendito do poço que tem aí dentro aí para poder jogar água na caixa da igreja. Então você vai ver que a primeira coisa que Isaac vai fazer é tentar desentulhar o poço que o pai dele cavou. Todo poço tem a água que tem dele tem uma força específica. Essa água luta contra a terra que cai sobre ela. Dependendo da mina, ela suporta um determinado peso de terra e de entulho e ela continua brotando. Mas de acordo com a mina, o entulho na quantidade propícia, ele tapa a fonte e impede que a água brote. Eu e você somos assim. Nós somos assim. Quando nós não vigiamos, são pequenas terras que vão jogando. Lá na casa da minha sogra, Dona Maria, eu cavei aquele poço, tem, 7 metros hoje, 8 metros, todo manilhado. Chega uma época que o poço para de dar água. Mas ele não está tampado? Ninguém está jogando terra de fora para dentro. Mas o próprio poço, por si só, ele vai desbarrancando, soltando areia, terra, e aquela própria terra dele vai entulhando a mina, porque de tempos em tempos é necessário limpar o poço. Vaso, se eu e você não vigiarmos, não é um desbarrancar de poço que entope o poço, mas é devagarzinho, grão a grão, que vai entulhando o poço. O que entulha poço? Quando eu deixo de buscar diariamente. Irmão,
Deus não quer que você o encontre em dia de domingo, vaso. Algumas igrejas que trabalham com a visão de grupos pequenos, como nós estamos trabalhando, algumas igrejas não têm culto na semana. Nós vamos visitar uma igreja agora, que a igreja é essa estrutura. A igreja se espalha durante a semana e no domingo eles só se encontram para celebrar. Porque durante a semana existe vida fora do altar. Existe vida em casa. Existe joelho dobrado em casa. Existe família que dobra o joelho para orar, para ler a tua palavra, para ler a palavra de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia para orar, meu poço começa a ser desentulhado. Oh glória, aleluia. Porém eu quero dizer para você, vaso, quanto tempo você levou para deixar teu poço ser entulhado, e você acha que em um culto teu poço será desentulhado? Não, vaso. Tem que ter um trabalho de regresso às fontes. Tem que ter um retorno às fontes. Diga amém, irmão. Tem que ter um trabalho de retorno às fontes. Então, no primeiro tempo, ele desentulha o poço. Vem os filisteus, entulha o poço do pai dele. Aí o que ele faz? Eu não posso viver sem poço, eu não posso viver sem água. Ele vai procurar e vai tentar e vai cavar outro poço. Porque uma coisa que você e eu, nós não podemos sair daqui sem dizer, nós não podemos sair daqui sem água. Não. Nós não podemos sair daqui sem água. Meu poço tem que ser desentulhado hoje. Tirando as brincadeiras, que o que eu fiz com vocês aqui no início sobre o bispo JB foi brincadeira, mas o que ele falou na mensagem é isso. Que um monte de gente na igreja dele oferta, dizima, recebe as palavras de instrução, ficam milionários e o poço entulha. Não crie um altar para a sua bênção. Crie um altar para o Deus que deu a bênção. Mas não crie um altar para a sua bênção. Crie um altar para o Deus que te deu o carro, mas não crie um altar para o carro. Crie um altar para o Deus que te deu a casa, mas não crie um altar para a casa. Está pronto para me ouvir? Crie um altar para o Deus que te deu o filho, mas não crie um altar para seu filho. Porque tem muitas pessoas que querem colocar crianças no altar, no lugar de Deus, e nem os nossos filhos podem tomar o lugar de Deus. Entende? Por que vocês acham que Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão? Se Deus não aceita sacrifícios humanos. Oi? Helena disse ali, ó, para vocês que estão lá atrás não ouviram, para testar a fé de Abraão. Essa aí é do manto, meu irmão. Essa aí vai ser pregadora, irmão. Essa vai ser pregadora da boa, aleluia. Helena Raquel que se cuide, Camila Barros que tome, porque Helena da plenitude está chegando. Voltando ao assunto. Charlie está seu pai, meu Deus do céu, né, Charlie? E aí, por que será que Deus pediu Isaac para Abraão, já que Deus não aceita sacrifício humano? Porque em cada episódio da vida de Abraão, um episódio marcante, ele construiu um altar. Mas no dia que Isaac nasceu e desmamou, ele deixa de criar um altar e ele vai dar churrasco. Porque o altar de Deus passou a ser o altar de Isaac. E Isaac foi para o lugar de Deus no coração de Abraão. E Deus disse, não, me entregue o seu filho em sacrifício. Aí o que Abraão faz? Quando ele pega Isaac e ele deita sobre o altar, ele tira Isaac do lugar de Deus e coloca Isaac no lugar onde ele deveria estar. Coloque seu filho no altar, vaso. Coloque seu filho sobre o altar. Coloque seu trabalho sobre o altar.
Coloque os seus bens materiais sobre o altar e você vai ver que Deus vai falar para você o que disse para Abraão: não precisa sacrificar, porque eu sei que tu temes a Deus, eu sei que o lugar foi restabelecido, que as ordens corretas foram restabelecidas, vaso. A minha oração hoje aqui, irmãos, é que poços sejam desentulhados. Eu vou ver isso, irmão, se essa mensagem vai fazer efeito amanhã, essa semana. É fácil vir para cá às 5 horas da manhã? Não. Tem gente que não pode mesmo, por causa de horário de trabalho, não tem como. Mas tem gente que não vem por causa de sono. Mas essa semana, irmão, meu sono vai ficar de lado. Essa semana eu vou desentulhar meus poços. Essa semana a água vai jorrar. Então me ajude a pregar e fala para 3 pessoas: essa semana a água vai jorrar. Fala para 3 irmãos aí: essa semana a água vai jorrar, vaso. No versículo 21, entope de novo. Ele vai e parte para outro, cava o segundo poço, o pessoal briga com ele. No versículo 22, ele cava o terceiro poço. No quarto, no verso 25 e versículo 32, ele vai cavar o quarto poço e acha poço de águas vivas. Água que está transbordando, água que está transbordando. Papai pegava laranja no lugar chamado Bacaxá, lá em Boa Esperança, aonde tem aquela, acho que a patrulha mais braba que existe ali de trânsito, ali é em Bacaxá. Se tu está errado, vaso, não passa ali não, porque tu fica. Ali, bem naquele trevo, se você dobrar à esquerda e você ir embora direto, você ia sair lá na fazenda onde papai buscava laranja lá. Era uma coisa maravilhosa aquilo lá. Papai saía de casa cedo, mamãe fazia marmita, uma para papai, uma para mim, outra para o meu irmão, para a gente ir lá no meio da roça. E já de garoto, irmão, a perseguição vinha. Porque tinha uma mulher doida, irmão, que ficava tentando agarrar eu e meu irmão e corria atrás da gente lá no meio da roça. E a laranja muito doce, muito doce. Mas tinha algo naquela fazenda que era interessantíssimo. Tinha um poço lá, um poço, que não tinha 3 metros de profundidade. Não tinha 3 metros de profundidade. Construíram ali a parte de cima de tijolo. O poço, Diego, era tão bom que ele jogava água por cima da borda. A água ficava jorrando dia e noite sem parar, porque era fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. E eu espero que hoje, irmão, eu espero que hoje águas vivas fluam hoje do nosso interior aqui neste lugar. Mas será que tem alguém disposto aqui hoje, irmãos, a tirar o entulho do seu poço? Quem está disposto hoje, irmão? Então uma coisa, irmãos, Isaac não vivia do poço dele, não vivia do poço do seu pai. Antes era o poço do pai dele, agora é o poço dele, é o poço dele. Mas uma coisa, irmãos, eu quero caminhar para encerrar aqui, por favor, quem vai tocar? Uma coisa que você vai ver em Gênesis capítulo de número 4, na passagem com a mulher samaritana. A mulher samaritana lá em João capítulo 4, você quer abrir? João capítulo de número 4, versículo 13. João capítulo 4, verso 12. Olha o que a mulher samaritana vai falar para Jesus ali sobre aquela conversa. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Sabe quantos anos tem de distância entre Jacó e a mulher samaritana? 1.500 anos. 1.500 anos, e um poço ainda continuava dando água. O que eu gosto desse texto aqui, quem está aqui do primeiro templo da plenitude aqui em Itaboraí? Levanta a mão. Vocês com a mão levantada vão lembrar de algo que eu profetizei, que Deus me deu lá no primeiro templo, sobre Jacó.
Jacó cavou um poço. 1.500 anos depois, a sua descendência ainda bebia do poço que ele cavou. Quero dizer para você que Deus quer criar em você uma fonte de provisão, que não vai terminar em você, que os seus descendentes beberão da bênção que você iniciou, do caminho que você abriu, daquilo que você cavou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Você cava, mas não vai parar em você, sua descendência vai beber disso. Sua descendência vai beber disso. Lá no futuro, as outras gerações falarão de nós, fundadores da plenitude de Itaboraí, cavadores de poços. Meu Deus, aleluia. Quando Agar tentou fugir da casa de Abraão, porque Sara tinha batido nela, e é isso que o texto fala. Tem um amigo aí. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole. Então olhe para cá. Ok? Morreu o assunto aqui. Olhe para cá. Quando ela vai embora, aonde que ela para no meio do deserto? Ela para junto a um poço, porque ela está em um deserto pela frente e ela está para tomar uma decisão. Mas é engraçado que no deserto tem poço, no poço tem anjo, e o anjo fala com ela para a direção. Anjos descem aonde tem poços. Anjos descem aonde tem poços. Poços são lugares de encontro com anjos, encontro com manifestações de Deus. Pessoas que buscam cavar seus poços na presença de Deus, recebem visitação de anjos na sua casa. Meu Deus, não se afaste das fontes. Tem um filme profético chamado A Cruzada, que fala sobre a guerra para a tomada de Jerusalém, e o Saladino, que é um rei islâmico, vai falar para o Gui, que era o camarada que era o rei de Jerusalém na época, e ele vai dizer assim: um bom rei não leva suas tropas para longe das fontes das águas. Você pode ser melhor que for, mais forte que for, mas aonde tem que ser a sua morada é junto às fontes das águas. Junto das fontes das águas. Junto à fonte das águas. Vou repetir: junto à fonte das águas. Cave seus poços, fique seus passos junto à fonte das águas. Cuidado com as decisões que você toma. Essa semana, um irmão me mandou uma mensagem. E mandou uma mensagem: toca aí, eu oro para a gente terminar. E ele falou assim: pastor, me mandaram uma proposta de trabalho, salário 20K, 20 mil reais. Eu falei: 20 mil, velho? 20 mil. Aonde é? Mato Grosso do Sul. Já pensou se você recebesse uma propostazinha de 20 mil? E ele falou assim: eu vou conversar com a minha família, pastor. Daqui a pouco ele me manda a resposta de novo e fala: pastor, vou não, porque minha família estando no altar não tem preço, não tem salário que cubra o valor da minha família estar no altar.
Às vezes tem pessoas que estão sendo seduzidas por um bom salário, mas que estão levando para longe dos seus poços. Eu não acredito num relacionamento amoroso que me leve para longe dos meus poços. Não acredito nisso. Porque quem é de Deus sempre vai levar você para junto das fontes das águas. Então nessa noite quero convidar você de pé aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. A hora já deu. Jesus disse: vinde a mim todos vós que tendes sede, vinde em mim e bebei, e do seu interior rios de águas vivas fluirão do seu ser. Oh glória, eu não vou ter um poço, eu vou ser um poço, irmão. Oh glória, alguém pegou essa palavra. Eu não vou ter um poço, eu vou ser um poço, irmão. Eu vou ser a fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. E rios de água viva fluirão do seu interior. Oh glória. Aqui na igreja nós temos um poço. E a gente pena com ele. Porque ele é um poço raso. Está num lugar muito ruim. E a água que ele dá é insuficiente para suprir as necessidades de uma igreja desse tamanho, do jeito que ficou. O que a gente precisa fazer? A gente já pediu um camarada para vir limpar o poço. E agora ele vai voltar aí para ele cavar, e ele tem que afundar o poço. Porque a água rasa, em alguns lugares, é apenas água muito superficial. Mas águas profundas não secam na estação seca. Handubli adaragawas. Obrigado, Espírito Santo. Um cafeicultor, ele deu uma entrevista falando sobre a diferença do café, do pé de café que é molhado. Papai fazia muito isso aqui na fazenda da Brahma. Papai botava um motor de Scania perto de uma lagoa, e ele distribuía encanamento para dentro do pomar para jogar água no pomar. E esse moço, ele falou sobre, ele é cafeicultor, e ele fala que existe pés de café que são molhados artificialmente. Então o negócio secou, ele vai lá e molha, porque ele precisa que aquilo produza muito rápido. Ele fala que é muito diferente do pé de café que não é molhado artificialmente. Que quando passa, o que acontece? Quando você molha artificialmente o pé de café, as raízes não afundam. Quando você não molha ele artificialmente, você força o pé de café a raiz descer mais, porque ela tem que buscar águas mais profundas. Faltou água, ela vai buscar águas mais profundas. Quando ela busca água mais profunda, as raízes se aprofundam. Por que você acha que determinadas lutas vêm até você? É para que as suas raízes se aprofundem. É para que as suas raízes vão buscar águas profundas. Aleluia! Oh glória! E raízes profundas não permitem que plantas sequem durante a seca, a estiagem. Então dê a mão ao seu irmão, e agora vamos ajudar a desentulhar poços nessa manhã, nessa noite agora. Oh glória, dê a mão ao seu irmão aí agora. Vamos ajudar a desentulhar poços agora. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa noite. Mas antes disso, olhe para o lado, pergunte o nome do seu irmão e pergunte para ele: pelo que você quer que eu ore agora? Pelo que você deseja que eu ore agora?
Fala com ele, pergunte a ele, pergunte a ela. Pelo que você quer que eu ore agora? Já sabe? Aleluia, você já sabe o nome? Agora você vai começar a orar e vai dizer: Jesus, 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 desentulhe esse poço agora, Jesus. Desentulhe essa fonte. Abra sua boca agora e comece a orar pelo seu irmão agora. Peça para águas agora brotarem agora desse poço agora. Aleluia. Vê se esse irmão está orando aí do seu lado. Vê se ele é um poço entulhado. Mas hoje, o cavador de poço chamado Espírito Santo está aqui para desentulhar o poço hoje aqui neste lugar. Espírito Santo, nós oramos agora. Espírito Santo, vem agora, Deus, abençoar este povo agora. Nós oramos neste momento, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja que aclama a Ti agora. É mão dada, é propósito único. Precisamos de poços desentulhados, Senhor. Precisamos de águas vivas jorrando. Precisamos de águas vivas brotando. Precisamos das águas do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos de beber, Senhor, dá-nos de beber. Oh! Oh, Espírito Santo, vem abençoar a plenitude hoje, Jesus. Oh, Jesus, que águas fluam, Senhor, em cada unidade, Espírito. Que águas fluam lá, Senhor Deus, em Portugal. Que águas fluam em Teresópolis. Que águas fluam em Itaboraí. Que águas fluam em Rio Várzea. Que águas fluam em Sacramento, em São Gonçalo, Caramujo, Santa Bárbara, Morro do Céu e Titioca, região oceânica, Florália. Jesus, faz as águas brotarem, faz as águas brotarem, faz as águas brotarem, Espírito Santo, faz as águas brotarem, Espírito Santo. Oh, meu Deus! Erebacantarabaraya suyorebadara calabarabas. Bribiandarabadara sebioramadara. Oh, Jesus, renova essa igreja hoje. Renova essa igreja hoje, Jesus. Renova essa igreja hoje, Jesus. Renova esse povo lindo aqui hoje, Jesus, neste lugar. Renova a tua igreja hoje aqui, Jesus. Renova essa igreja hoje, Jesus. Renova essa igreja hoje, Jesus. Renova este altar. Renova músicos hoje. Renova cantores. Renova pastores. Renova evangelistas. Renova diáconos. Renova discipuladores, obreiros. Renova, 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 Jesus. Renova este povo. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Vamos, plenitude! Eu quero beber da
glória. 30 segundos de glória. 30 segundos de glória. 30 segundos de glória. Manda a glória pra cima que demanda a glória pra baixo. Manda a glória pra cima que demanda a glória pra baixo. Abra sua boca, igreja. Abra sua boca. Abra sua boca e glorifica o Pai. Glorifica o Filho. Glorifica o Espírito Santo. Sejam renovados. Sejam renovados. Sejam renovados. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ora! Diriandore Masuki Aflácia. Black Cement Wika Manote Era Baracandarablaya. Derebalacei Ore Cantarabaraya Sui Ore Badaracalaia. Meu Deus. Naracauacé. Sentindo meu espírito agora de fazer uma oração aqui, irmão. Sei que o horário já foi. A gente ainda tem que fazer uma apresentação ainda. Tem apresentação? Não tem? Senti de fazer essa oração. Você que está atravessando um problema muito difícil, Lázaro. Tem pessoas aqui que estão atravessando vales. É deserto mesmo, deserto. Que talvez você está como Agar, sem saber para onde ir. Talvez você está como Israel, saindo do Egito, tentando ir para a terra prometida, e não tem água. Mas calma, Deus vai enviar um oásis, 12 fontes e 70 palmeiras. E se não enviar o oásis, Ele tira a água da rocha para dar te beber. Não vou te chamar aqui na frente porque eu não quero expor ninguém. Coloca a mão sobre o seu coração. Você, pastor, eu estou passando um problema que só Jesus para poder resolver esse problema. Não sei se é causa na justiça, não sei se é enfermidade, não sei se é problema, não sei se é porta, não sei se é problema no casamento, não sei. Não sei se é problema com homossexualidade, não sei. Porém eu sei que para cada problema desse a solução é a mesma. J-E-S-U-S, Jesus. Coloca a mão agora sobre o seu coração aí. Pastor Ailton, vem cá fazer essa oração, meu filho. Você que está passando, pastor, eu estou tranquilão, estou na benção. Então ajuda a orar agora pelo seu irmão. Você que não é esse que está com a mão no coração, estenda a sua mão para abençoar os irmãos. Mas se você é esse, então agora escute, seu clamor tem que ser na proporção do seu problema. Agora não é a hora de boca calada, agora é a hora de clamar a Deus agora. Ora nós. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai amado, Pai querido, nós cremos que
o Deus das causas impossíveis, Ele se encontra neste lugar. Há uma igreja que clama, Senhor. Há uma igreja que suplica, Senhor, para o milagre. E eu libero uma palavra profética sobre esta casa, sobre a tua igreja, a unção de cura aqui neste lugar. Como foi falado pelo teu servo, eu não sei o tamanho do deserto, eu não sei o tamanho do processo, mas hoje pela tarde o Senhor me tocou lá em Niterói para orar pela igreja que passa por um tipo de dificuldade. Mas eu não quero saber o tamanho da dor, o tamanho da enfermidade, o tamanho do gigante do deserto, porque o Deus que eu creio, o Deus que se encontra nesse lugar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tem causas perdidas para Ele, não tem gigante, não tem processo, não tem deserto que impede o poder e o agir dEle. E o Senhor me tocou, pastor Valber, nessa tarde. Eu não sou de gravar vídeo, e eu gravei e coloquei no grupo. O Senhor das causas impossíveis, Ele está aqui neste lugar. Aleluia! O Senhor de milagre, Ele está aqui neste lugar. E da mesma forma que Ele passou à beira do caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou e ficou curada. O cego Bartimeu clamou e Ele curou. Através da fé, Ele me chama, Ele te chama, para você colocar a tua fé em prática aqui nessa noite. Porque na medida que a tua fé aumenta, Ele libera poder de cura, Ele libera porta, Ele libera libertação, Ele libera renovo de casamento. Mas para isso eu e você temos que mudar a nossa atitude perante a Ele, perante o altar. Diz o profeta pastor Madeu Vieira: o altar Ele responde para aquele que deposita e provoca o altar. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu creio que algo foi liberado sobre as nossas vidas. Algo foi liberado sobre as nossas vidas. E nesse clamor da madrugada, Pai amado, Pai querido, muitos testemunhos serão contados para a honra e glória do Teu nome. Se você crê, irmão, levanta as tuas mãos para o alto e dê o melhor aplauso de glória aí para o Senhor Jesus. Porque Deus, Ele agiu no meio do seu povo, da sua igreja, da sua noiva, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.